Na escuridão mais profunda da guerra, quando a frente de batalha era um inferno de aço e fogo, e os homens eram enviados para a morte em campos distantes, uma outra guerra silenciosa e implacável era travada. Uma guerra de sussurros, de sombras, de códigos indecifráveis e de segredos mortalmente guardados. E nesta dança perigosa de engano e traição, surgiram figuras inesperadas, heroínas invisíveis que desafiaram as convenções de seu tempo e os perigos iminentes. As mulheres espiãs na retaguarda. Elas não empunhavam rifles nem comandavam exércitos, mas suas armas eram a inteligência afiada, a coragem inabalável, a capacidade de se misturar e a habilidade de usar sua própria feminilidade como um escudo e uma espada. Foram estas mulheres, muitas vezes subestimadas e esquecidas pelos anais da história oficial, que revelaram segredos capazes de mudar o curso de batalhas, de salvar milhares de vidas e, em última instância, de alterar o destino de nações. A retaguarda, o território que se estendia para além das trincheiras e das linhas de frente, era para muitos um lugar de relativa segurança, de logística e de planejamento. Mas para estas mulheres era o campo de batalha mais traiçoeiro de todos. Ali, a linha entre amigo e inimigo era tênue, a confiança era um luxo perigoso e cada interação podia ser a última. Desde as elegantes damas da sociedade que frequentavam salões de alta classe, ouvindo conversas cruciais, até as corajosas mensageiras que atravessavam territórios ocupados com informações vitais, costuradas nas bainhas de suas saias, passando pelas operadoras de rádio que, em sótãos frios e úmidos, transmitiam mensagens codificadas sob o risco iminente de serem rastreadas e executadas. Estas mulheres operavam em um espectro de atividades tão vasto quanto variado. A história da espionagem é, em grande parte, uma história contada por e sobre homens, mas seria um erro crasso ignorar a presença e a influência avassaladora das mulheres neste domínio. Durante a Primeira e, de forma ainda mais acentuada, a Segunda Guerra Mundial, o papel das mulheres no serviço de inteligência e na resistência expandiu-se exponencialmente. A necessidade urgente de informações e a escassez de agentes masculinos levaram as potências aliadas e do eixo a recrutarem e treinarem mulheres para missões que exigiam não apenas astúcia e resiliência física, mas também uma capacidade de adaptação social e emocional que muitas vezes superava a de seus colegas homens. Elas podiam, em certas circunstâncias, passar despercebidas, usando o preconceito de gênero a seu favor. Afinal, quem suspeitaria de uma mulher aparentemente inofensiva? Vamos mergulhar nas vidas extraordinárias de algumas dessas mulheres, cujas histórias são um testemunho da capacidade humana de bravura e sacrifício. Começaremos com uma figura que se tornou sinônimo de espionagem e mistério, embora sua verdadeira história seja muito mais complexa e trágica do que a lenda. Mata Hari. Mata Hari, nascida Margaretha Gertrude MacLeod, em Leeuwarden, Holanda, em 1876, viveu uma vida que desafiou as convenções muito antes de ser acusada de espionagem. Sua metamorfose de uma jovem holandesa de classe média em uma dançarina exótica e femme fatale em Paris no início do século XX é por si só uma saga fascinante. Após um casamento infeliz e uma vida na Indonésia, ela reinventou-se na Europa, adotando o nome Mata Hari, que em malaio significa olho do dia, ou seja, sua dança sensual, que ela afirmava ser uma antiga arte sagrada indiana, cativou a sociedade parisiense e ela rapidamente se tornou uma figura célebre e controversa, frequentando os círculos mais exclusivos da alta sociedade e da política. Essa posição privilegiada, que lhe dava acesso a diplomatas, militares e figuras influentes de diversas nacionalidades,
tornou-a um alvo natural para os serviços de inteligência quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914. Sua fluência em vários idiomas, sua vida de viagens e seus inúmeros amantes de alto escalão a colocaram em uma posição ambígua. Ela viajava livremente pela Europa, inclusive para países neutros como a Holanda, e isso a tornava valiosa, tanto para os aliados quanto para os poderes centrais. A narrativa mais aceita é que Mata Hari foi recrutada pelos alemães em 1915, recebendo o codinome H-21. Há controvérsias sobre o quanto ela realmente atuou como espiã para a Alemanha, ou se foi mais uma agente dupla e ineficaz. Alguns historiadores argumentam que ela era mais uma aventureira e uma mulher que tentava sobreviver em tempos de guerra, talvez ingênua quanto às verdadeiras implicações de suas ações. Ela aceitou dinheiro dos alemães, mas também tentou oferecer seus serviços à inteligência francesa, alegando que poderia extrair informações dos alemães. Contudo, os franceses, que já a consideravam uma figura suspeita, desconfiaram de suas intenções. A queda de Mata Hari começou em 1917, quando o serviço de inteligência francês interceptou telegramas alemães que faziam referência a um agente H-21 e a pagamentos feitos a ela. Embora a evidência fosse circunstancial e o julgamento subsequente tenha sido marcado por um fervor patriótico e a necessidade de encontrar um bode expiatório para as perdas e o desânimo da guerra, Mata Hari foi acusada de espionagem e condenada à morte. Ela foi executada por um pelotão de fuzilamento em 15 de outubro de 1917, na idade de 41 anos. A história de Mata Hari é um lembrete sombrio das complexidades da espionagem e dos perigos que as mulheres enfrentavam na retaguarda. Sua lenda pode ter obscurecido a verdade, mas ela representa o arquétipo da mulher que, por escolha ou circunstância, se viu enredada nas teias da inteligência, pagando o preço máximo pela sua ambiguidade e pela sua ousadia em um mundo dominado por homens e regras rígidas. Ela foi uma mulher que viveu perigosamente e a guerra, com sua sede por segredos e sua paranoia generalizada, consumiu-a. Mas se Mata Hari personificou a figura trágica e ambígua, outras mulheres abraçaram a espionagem com uma convicção inabalável, motivadas por um profundo senso de patriotismo e um desejo ardente de combater a opressão. Entramos agora na Segunda Guerra Mundial, um conflito que, mais do que qualquer outro, demonstrou a capacidade ilimitada das mulheres para a ação heróica na retaguarda. Uma das figuras mais lendárias e eficazes da espionagem feminina foi Virginia Hall, americana. Nascida em Baltimore em 1906, Virginia era uma mulher de espírito aventureiro e uma inteligência notável. Ela sonhava com uma carreira diplomática, mas um trágico acidente de caça em 1933, que resultou na amputação de parte de sua perna esquerda e no uso de uma prótese que ela carinhosamente chamava de Cuthbert, pareceu inicialmente encerrar seus sonhos. No entanto, o destino tinha outros planos para ela. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, Virginia, que estava na Europa, ofereceu seus serviços aos aliados. Ela se juntou à British Special Operations Executive, SOE, uma organização secreta britânica criada para conduzir espionagem, sabotagem e reconhecimento em território ocupado pelos inimigos. Virginia foi uma das primeiras mulheres a ser enviada para a França ocupada em agosto de 1941. Sua deficiência física, longe de ser um impedimento, tornou-se parte de sua lenda. Ela era conhecida pelos alemães como a Mulher Manca, ou Artemis, e eles a consideravam a espiã mais perigosa dos aliados na França. Operando sob vários codinomes e disfarces, Virginia Hall montou e gerenciou redes de resistência,
Coordenou o lançamento aéreo de suprimentos e armas, organizou fugas de prisioneiros de guerra aliados e recrutou agentes locais. Sua capacidade de se adaptar a situações extremas, sua fluência em francês e sua coragem eram inigualáveis. Ela operava um transmissor de rádio, enviava relatórios detalhados sobre os movimentos das tropas alemãs e ajudava a planejar operações de sabotagem que desestabilizavam as forças de ocupação. A Gestapo, a polícia secreta nazista, lançou uma caçada implacável por ela, mas Virginia sempre conseguia escapar. Em 1942, quando a situação se tornou insustentável no sul da França, ela realizou uma fuga audaciosa. Atravessou os Pirineus a pé em pleno inverno, uma jornada agonizante para qualquer pessoa, mas especialmente para alguém com uma prótese. Ela enviou uma mensagem de rádio para a SOE, dizendo que esperava que Cuthbert não lhe causasse muitos problemas. A resposta da SOE foi um tanto seca, mas reveladora. Se Cuthbert lhe causar problemas, corte-o. Após se recuperar na Espanha, Virginia Hall, contra todas as expectativas, retornou à França em 1944, desta vez trabalhando para a Office of Strategic Services, OSS, a precursora da CIA americana. Ela se disfarçou como uma velha camponesa, mudando completamente sua aparência e sua forma de andar para não ser reconhecida. Em seu retorno, ela continuou a coordenar a resistência, armando e treinando guerrilheiros e fornecendo informações cruciais para a invasão da Normandia. Seus relatórios sobre as condições das tropas alemãs e os movimentos de transportes foram vitais para o sucesso dos aliados. Virginia Hall foi uma das poucas civis a receber a Cruz de Serviço Distinto, Distinguished Service Cross, do ZEUA, um prêmio geralmente reservado a militares, e foi a única mulher civil americana a recebê-lo na Segunda Guerra Mundial. Sua história é um testemunho da extraordinária eficácia de uma mulher que se recusou a ser limitada por convenções sociais ou desafios físicos, provando que a inteligência e a coragem não conhecem barreiras de gênero ou deficiência. Outra força da natureza que operou na retaguarda foi Nancy Wake, a Rato Branco. Nascida na Nova Zelândia em 1912, Nancy cresceu na Austrália e, como Virginia Hall, era uma mulher de espírito livre e aventureiro. No início da guerra, ela estava casada com um rico industrial francês e vivia em Marsella. A invasão da França pelos nazistas transformou sua vida. Testemunhando as atrocidades alemãs, Nancy não podia ficar parada. Ela rapidamente se juntou à resistência francesa, inicialmente como uma mensageira, usando sua bicicleta para transportar documentos e dinheiro através das linhas alemãs. Sua inteligência, charme e coragem a tornaram inestimável. Ela ajudava a estabelecer rotas de fuga para aviadores aliados abatidos e para judeus que tentavam escapar da perseguição nazista. Sua capacidade de se esquivar da Gestapo era lendária, e os alemães a apelidaram de Rato Branco por sua habilidade de desaparecer sem deixar rastros. Ela se tornou a pessoa mais procurada pela Gestapo na França, com uma recompensa de 5 milhões de francos por sua captura. Em 1943, a rede de Nancy foi comprometida e ela foi forçada a fugir da França para a Espanha, antes de chegar à Grã-Bretanha. Lá, ela se juntou à SOE, assim como Virginia Hall. Apesar de sua experiência na resistência, ela passou por um treinamento rigoroso em sabotagem, codificação, combate corpo a corpo e paraquedismo. Em abril de 1944, ela saltou de paraquedas de volta para a França, desta vez para a região de Auvergne, no centro do país. Sua missão era coordenar uma força de maquis, grupos de guerrilheiros da resistência e preparar a região para o dia D. Nancy Wake assumiu o comando de milhares de combatentes da resistência, transformando-os em uma força militar disciplinada e eficaz.
Ela organizou lançamentos aéreos de armas e suprimentos, supervisionou ataques a comboios alemães, sabotou linhas de comunicação e estações de trem e atacou postos militares. Sua liderança era inspiradora. Em uma ocasião, quando um de seus códigos foi perdido, ela viajou de bicicleta por mais de 500 quilômetros para obter um novo, evitando patrulhas alemãs e demonstrando uma resistência física e mental impressionantes. Após a guerra, Nancy Wake foi condecorada por vários países, incluindo a Medalha da Liberdade dos EUA, a George Medal da Grã-Bretanha e a Legião de Honra da França. Sua audácia, sua liderança e sua determinação em face do perigo extremo a tornam uma das maiores heroínas da Segunda Guerra Mundial. Uma mulher que não apenas revelou segredos, mas também liderou a luta armada na retaguarda. Enquanto Virginia Hall e Nancy Wake eram operadoras de campo proeminentes, outras mulheres contribuíram de maneiras igualmente vitais, mas talvez mais silenciosas, para a coleta de inteligência. A princesa indiana Noor Inayat Khan é uma dessas figuras. Nascida em Moscou em 1914, filha de um pai indiano sufi e uma mãe americana, Noor cresceu na Grã-Bretanha e na França, imersa em uma cultura de pacifismo e espiritualidade. Ela era uma talentosa escritora de contos infantis e musicista. No entanto, quando a França caiu para os nazistas, o pacifismo de Noor deu lugar a um desejo ardente de lutar contra a tirania. Ela se juntou à Women's Auxiliary Air Force, WAAF, britânica, e devido à sua fluência em francês e suas habilidades em telegrafia, foi recrutada pela SOE em 1942. Noor foi treinada como operadora de rádio, uma das tarefas mais perigosas da SOE. Operadores de rádio eram cruciais para a comunicação entre a resistência na França e Londres, mas eram também os mais vulneráveis à detecção pela Gestapo, que possuía equipamentos de rastreamento de rádio sofisticados. A vida útil média de um operador de rádio na França ocupada era de apenas 6 semanas. Em junho de 1943, Noor, sob o codinome Madeleine, foi enviada para Paris. Sua missão era ser a operadora de rádio principal da rede Prosper, também conhecida como Physician, uma das maiores e mais importantes redes da SOE na França. Mal sabia ela que pouco depois de sua chegada, a rede Prosper seria comprometida por um informante e desmantelada pela Gestapo. Todos os outros operadores de rádio da rede foram presos ou fugiram. Noor, no entanto, permaneceu. Ela era a única operadora de rádio funcional em Paris por um tempo, transmitindo mensagens vitais de forma quase contínua, apesar do perigo crescente. Ela mudava constantemente de local, dormindo com seu rádio, e trabalhava sob imensa pressão e solidão. A Gestapo intensificou sua caçada, e ela sabia que cada transmissão podia ser a última. Infelizmente, em outubro de 1943, Noor foi traída por uma francesa que queria a recompensa. Ela foi presa pela Gestapo. Durante interrogatórios brutais, ela se recusou a cooperar e tentou escapar 2 vezes, demonstrando uma coragem e uma resiliência incríveis. Os alemães a consideraram uma prisioneira particularmente perigosa e, em setembro de 1944, ela foi enviada para o campo de concentração de Dachau. Lá, ela e outras 3 agentes da SOE foram executadas em 13 de setembro de 1944. Suas últimas palavras foram liberté. Noor Inayat Khan foi postumamente condecorada com a George Cross, a mais alta honra civil britânica por bravura, e a Croix de Guerre francesa. Sua história é um tributo àqueles que, mesmo sem experiência militar, demonstraram uma força de espírito e uma determinação em face da opressão que transcende a compreensão. Ela revelou segredos cruciais através de suas transmissões, mantendo as linhas de comunicação abertas em um momento crítico, e pagou o preço máximo por sua dedicação. Não podemos falar de mulheres espiãs na retaguarda sem mencionar a icônica Josephine Baker.
Nascida em 1906, em St. Louis, Missouri, Josephine era uma artista americana de sucesso que se tornou uma estrela em Paris na década de 1920. Sua fama internacional como dançarina, cantora e comediante, bem como seu status de cidadã francesa e amiga de figuras influentes, deu-lhe uma cobertura perfeita para suas atividades clandestinas durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra estourou e a França foi ocupada, Josephine Baker, uma mulher negra que havia encontrado refúgio e aceitação na França, que lhe foi negada nos Estados Unidos, sentiu um profundo senso de lealdade ao seu país adotivo. Ela foi abordada por Jacques Abté, o chefe do Serviço de Contra-Espionagem Militar francês, que reconheceu seu potencial. Quem suspeitaria de uma estrela internacional viajando pela Europa? Josephine concordou em se juntar à Resistance, usando sua notoriedade como disfarce. Suas viagens para apresentações e compromissos sociais a levaram a Portugal, Marrocos e outros países neutros, onde ela se encontrava com diplomatas e oficiais do eixo. Ela usava seu charme e sua fama para extrair informações. Mensagens secretas eram escritas em partituras com tinta invisível, em seus vestidos ou até mesmo costuradas em sua roupa íntima. Ela usava seu jato particular e sua ambulância, que ela alegava usar para transportar suprimentos para a Cruz Vermelha, para transportar documentos e pessoas. Suas casas em Paris e no sul da França se tornaram refúgios seguros para agentes da resistência e judeus que fugiam da perseguição. Ela arriscou sua vida inúmeras vezes, operando sob o nariz dos nazistas. Em uma ocasião, ela foi diagnosticada com uma grave infecção e passou meses em um hospital no Marrocos. Mas mesmo de sua cama, ela continuou a transmitir informações vitais. Após a guerra, Josephine Baker foi reconhecida por seus serviços, recebendo a Croix de Guerre, a Roseta da Resistência e se tornando Chevalier da Legião de Honra, as mais altas honrarias francesas. Sua história é um testemunho de como a coragem pode vir de fontes inesperadas e como a arte e o ativismo podem se entrelaçar na luta pela liberdade. Ela usou sua plataforma única para revelar segredos e ajudar a virar a maré da guerra, provando que o glamour e a bravura podiam andar de mãos dadas. Outra figura que merece destaque é Christina Skarbek, também conhecida como Christine Granville. Nascida em 1908, na Polônia, de pai polonês aristocrata e mãe judia, Christina era uma mulher de beleza e inteligência deslumbrantes, com uma paixão por aventura. Ela se tornou a primeira agente mulher britânica a operar em campo na Segunda Guerra Mundial para a SOE. Quando a Polônia foi invadida em 1939, Christina, que estava em Londres, sentiu a urgência de agir. Ela ofereceu seus serviços aos britânicos e foi enviada para a Hungria e a Polônia ocupada, usando suas habilidades de esqui para atravessar as montanhas Tatra, levando e trazendo informações vitais. Ela estabeleceu uma rede de espionagem, coletou informações sobre as operações alemãs e facilitou a fuga de soldados poloneses. Sua capacidade de improvisação e sua frieza sob pressão eram lendárias. Em uma de suas missões mais ousadas, ela conseguiu convencer um oficial da Gestapo de que ela era uma prima do marechal de campo britânico Bernard Montgomery e que ela e seu colega eram agentes duplos a caminho de Londres. Ela os enganou com tal convicção que foram libertados, salvando suas vidas e a missão. Em outra ocasião, ela arriscou sua vida para garantir a libertação de 2 agentes britânicos da SOE que haviam sido capturados pela Gestapo em Digne, na França. Ela se aproximou do chefe da Gestapo local e, fingindo ser uma agente britânica que sabia de seus planos e os ameaçando com retaliação aliada, ofereceu um enorme suborno. Em uma demonstração de pura audácia, ela conseguiu a libertação dos homens. Christina Skarbek era uma mestre em disfarces e em se misturar, usando sua fluência em vários idiomas e sua habilidade de se adaptar a qualquer situação.
Ela era conhecida por sua coragem física, sua capacidade de resistir a interrogatórios e sua lealdade inabalável aos seus colegas. Ela revelou segredos sobre os movimentos das tropas alemãs, sobre as instalações militares e sobre as condições na Polônia ocupada, fornecendo inteligência crucial que ajudou os aliados a entender a situação no leste europeu. Após a guerra, Christina Skarbek foi condecorada com a Ordem do Império Britânico, OBE, e a George Medal, assim como a Croix de Guerre francesa. Sua história é um testamento da tenacidade e da engenhosidade das mulheres que operavam nos bastidores, transformando a arte da espionagem em uma forma de sobrevivência e resistência. Essas são apenas algumas das muitas mulheres cujas histórias iluminam o papel vital das espiãs na retaguarda. Elas operavam em um ambiente de constante paranoia e perigo, onde a menor falha poderia significar a tortura e a morte. Mas o que as tornava tão eficazes e por que a guerra lhes deu uma oportunidade única de brilhar? Primeiro, a percepção de inofensividade. Em muitas sociedades da época, as mulheres eram subestimadas e consideradas menos capazes de atividades perigosas como a espionagem. Essa percepção era uma vantagem tática. Uma mulher podia passar por uma mensageira, uma enfermeira, uma dona de casa ou uma amante, levantando menos suspeitas do que um homem em situações semelhantes. Elas podiam acessar círculos sociais onde os homens seriam imediatamente notados. Segundo, a capacidade de observação e memória. Muitas mulheres demonstraram uma notável capacidade de observar detalhes, memorizar conversas e rostos, e perceber nuances em ambientes sociais que eram cruciais para a coleta de inteligência. A paciência e a atenção aos detalhes eram qualidades inestimáveis. Terceiro, as habilidades sociais e linguísticas. Muitas dessas mulheres eram fluentes em vários idiomas e possuíam um alto grau de inteligência emocional. Elas podiam construir relacionamentos rapidamente, ganhar a confiança de pessoas influentes e extrair informações de forma sutil e eficaz. O charme, a persuasão e a capacidade de se adaptar a diferentes personas eram ferramentas poderosas. Quarto, a resiliência e a determinação. As missões de espionagem exigiam não apenas coragem física, mas também uma enorme resiliência psicológica. A solidão, o isolamento, o medo constante da captura e a necessidade de manter a fachada por longos períodos eram desgastantes. As mulheres que se destacaram neste campo demonstraram uma força interior extraordinária para suportar essas pressões. Quinto, a motivação. Para muitas, a motivação era um profundo patriotismo e um ódio à ocupação e à tirania. Elas testemunhavam as atrocidades e a opressão de seus povos e sentiam um imperativo moral de agir. Essa motivação inabalável as impulsionava a arriscar tudo. As consequências de suas ações foram imensuráveis. As informações que elas coletaram sobre os movimentos das tropas inimigas, as instalações militares, as fábricas de armas, os planos de batalha e a moral das forças de ocupação foram cruciais para os planejadores aliados. Elas ajudaram a guiar ataques aéreos, a planejar operações de sabotagem, a organizar redes de fuga e a preparar o caminho para as invasões aliadas. Muitas dessas mulheres pagaram o preço máximo por sua coragem. A tortura nas prisões da Gestapo e a execução eram destinos comuns para os agentes capturados. A história de Noor Inayat Khan é um lembrete sombrio desse sacrifício. Mas mesmo diante da morte, muitas delas mantiveram o silêncio, protegendo seus camaradas e as redes que haviam construído. Apesar de suas contribuições vitais, as histórias dessas mulheres foram frequentemente marginalizadas ou esquecidas no pós-guerra. A narrativa predominante da guerra
centrada em batalhas e generais, muitas vezes não tinha espaço para as heroínas da retaguarda. No entanto, nas últimas décadas, historiadores e pesquisadores têm trabalhado para desenterrar e celebrar suas histórias, garantindo que seu legado seja reconhecido. Ao olharmos para o impacto das mulheres espiãs na retaguarda, percebemos que elas não eram apenas ajudantes ou coadjuvantes na guerra. Elas eram agentes ativos, estrategistas, líderes e tomadoras de risco que operavam nas sombras para alcançar objetivos que alteraram o curso da história. Elas desafiaram as expectativas de gênero, provando que a coragem, a inteligência e a capacidade de liderança não são monopólio de nenhum gênero. Elas eram, em todos os sentidos, combatentes na linha de frente da guerra secreta. Suas histórias nos ensinam que a guerra é muito mais do que confrontos abertos. É também uma batalha de mentes, de informações, de astúcia e de sacrifício silencioso. E nesta batalha oculta, as mulheres espiãs foram mestras. Elas se moveram entre os mundos, entre a vida pública e a clandestina, entre a aparência de inocência e a realidade de uma determinação férrea. Pense em cada mensagem transmitida de um sótão frio, cada documento contrabandeado através de uma fronteira, cada conversa delicadamente extraída em um salão lotado. Cada um desses atos era um tijolo na construção da vitória aliada, um ato de resistência contra a escuridão que ameaçava engolir o mundo. Elas eram as sentinelas silenciosas, os olhos e ouvidos da resistência, e as mãos que secretamente desmantelavam o poder do inimigo. O legado dessas mulheres é um lembrete poderoso de que a história é frequentemente contada de forma incompleta e que muitas das maiores heroínas e dos atos mais decisivos de bravura permanecem ocultos nas sombras, esperando para serem descobertos e celebrados. Elas nos mostram que a força não reside apenas nos músculos ou nas armas, mas na inteligência, na moral, na resiliência e na inabalável crença na justiça. Suas vidas foram um testemunho da capacidade humana de superar adversidades inimagináveis e de lutar pela liberdade, não importando o custo pessoal. Elas foram as mulheres que, na retaguarda, revelaram segredos que mudaram a guerra, redefinindo o que significa ser um herói e deixando uma marca indelével na tapeçaria da história. Se as histórias dessas incríveis mulheres te inspiraram e te fizeram refletir sobre o verdadeiro alcance da coragem humana, considere deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo que explora o papel fundamental e muitas vezes esquecido das mulheres na história e nos conflitos. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo à luz essas narrativas poderosas.